Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou Babi Rezende, instrutora de Yoga e Meditação do canal Equilíbrio em Prática. E eu decidi gravar esse vídeo antes da live para falar para você que a imagem não ficou tão boa, porque eu gravei essa live aqui em Tiradentes, como você pode ver nessa paisagem maravilhosa. E quando a gente está em meio à natureza, geralmente o Wi-Fi, o sinal não é tão bom. Mas eu decidi postar esse vídeo aqui mesmo assim, porque o conteúdo foi maravilhoso, foi um bate-papo incrível com a doutora Angélica, onde a gente falou como o yoga pode trazer o equilíbrio para as mamães, tanto no período da gestação, quanto após o nascimento dos filhos, e a qualidade do áudio está muito boa. Então, mesmo a imagem estando um pouquinho distorcida pelo Wi-Fi, o áudio está ótimo, eu tenho certeza que você vai aproveitar esse conteúdo. Então, tenha um ótimo vídeo. Ah, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Assim você vai poder receber todos os próximos vídeos que eu vou postar por aqui, com muitas dicas de yoga e meditação para te ajudar a encontrar o seu equilíbrio emocional. Um beijo! Ei, Babi! Tudo jóia? Bem, e você, amor? Bem? Tudo ótimo. Acho que a conexão... Ai, que bom. A gente, fora de casa, a gente tem o Wi-Fi, né? Mas que bom, que bom. Mas tá dando super certo. Ai, que bom te ver. Aqui. Estou animada para o nosso papo de hoje. Acho que o pessoal vai gostar bastante também. Com certeza. Acho que é um papo assim, que eu vejo muito nervosismo, muita preocupação, muita dúvida, né, Babi? Porque as mães se sentem perdidas, ficam doidas quando o neném nasce, mas não tem uma viva alma igual você para ajudar a colocar o equilíbrio em prática, né? Espero ajudar bastante. Acho que a gente pode começar se apresentando, né, para quem está vindo do seu perfil e me conhecer um pouquinho, e quem está vindo do meu te conhecer um pouquinho. Você quer começar? Então, vou começar então que a anfitriã pediu, né? Então, meu nome é Angélica, para as mães. Desde o primeiro, segundo do nascimento até a adolescência, mas o meu foco, o meu grude maior são com os bebês, com as mães de 0 a 6 meses, que são quem precisam de realmente de mais atenção, tanto as mães quanto os bebês, né? Então, meu trabalho é voltado para essa orientação materno-infantil de 0 a 6 meses. Ficar o yoga, né? Ensinar todo mundo a colocar ele em prática, porque acho que tudo que é novo, as pessoas, né, ficam um pouco perdidas. Como que eu começo? E aí meu objetivo é justamente ajudar todo mundo nesse passo a passo para começar e colocar o yoga na vida delas. Eu e a Babi conversando, a gente se conheceu num evento e a gente conversando e a gente achou que valia super a pena bater um papo aqui com vocês, porque tem tudo a ver, né? Essa instabilidade emocional, igual a Babi falou que ela passou. A Babi não era um momento de maternidade, mas era um momento de instabilidade emocional, né? Já estou me preparando, né? Tô esperando. E a gente sabe que a maternidade, né, o nascimento dos bebês, é um momento de instabilidade muito grande por vários motivos, né? Emocionais, mas também hormonais, né? Então, o desequilíbrio é muito grande quando uma criança nasce, uma família inteira, né? Uma mãe desequilibrada, ela desequilibra um lar inteiro, né? Qualquer pessoa que não é capaz de manter o seu equilíbrio não consegue prover equilíbrio para ninguém que está ao seu redor, né? Então, a gente achou que isso tinha muito a ver mesmo. Então, é muito importante a gente entender essa parte, né, Babi? Do desequilíbrio emocional que as mães têm. A gente entender que tem uma parte hormonal, mas entender que tem uma parte emocional e que o yoga pode super ser valioso essa parte, né? Com certeza. Quando eu comecei a divulgar essa live, a minha mãe falou para mim, nossa filha, que ótimo tema, porque assim, realmente é um processo de transformação na mulher, né, muito grande, assim. É o que você falou, tanto físico quanto emocional e hormonal. E se a gente não souber lidar com isso, né, é muito difícil, né? E a gente pode se preparar, então, tanto fazer o yoga antes, né, quanto durante, sempre com acompanhamento médico, né, e recomendação médica, e inclusive que a gente vai falar, né, depois. Então, assim, qual o momento que a mãe pode voltar
E ela pode praticar o yoga em casa com o filhinho do lado, né? Então é uma prática que você consegue fazer em qualquer lugar e você pode estar com seu filhotinho ali do lado, né? Isso é incrível, né, Babi? Porque você tocou num ponto muito importante, né, do yoga durante a gestação, né? Como que ele vai ajudar em tudo isso? A gestante, ela também já sofre alterações hormonais e também já está passando por uma série de mudanças e de adaptações que realmente precisam de algo a mais para ajudar a manter realmente o equilíbrio. Não tem como fugir dessa palavra, né? Elas precisam ter essa paz espiritual mesmo para conseguir se organizar, esperar o bebê de uma forma melhor. E o yoga, me corrija se eu estiver errado, mas pelo tudo que eu vejo que você faz, eu tenho certeza que gera um preparo físico muito grande. Com certeza. Para as mães que querem então parto normal, gera uma força física, né? Um preparo físico, uma contratura de musculatura muito importantes para a recuperação e para quem quer fazer um parto mais humanizado, parto mais saudável, mais bem preparada. Né? Então, o yoga, pelo que eu estou conhecendo há pouco tempo, mais depois que eu te conheci, na verdade, comecei a acompanhar mais o yoga, eu comecei a ver que o yoga é vida, né? Serve para tudo, né? Ele ajuda em tudo. Eu estou encantada com o yoga e tenho certeza que as mães que estão comigo me acompanhando vão se apaixonar pelo yoga também. Com certeza. Ele é completo, né? Porque ele trabalha tanto o nosso corpo físico quanto a mente, o emocional. É exatamente o que você falou. A gente tem aulas que são específicas para gestantes, onde a gente trabalha posturas que são bem focadas para o momento do parto. Então, abertura de quadril, né? Força, muita respiração, porque a respiração ela é muito importante, tanto durante o parto quanto no emocional, né? Se a gente faz os exercícios respiratórios, e que aí, independente, né, do tamanho da barriga, as mães conseguem fazer, esses exercícios, eles ajudam também a acalmar a mãe, né? Com certeza. Isso sem falar no como que melhora as dores posturais, né, Babi? É muito importante mesmo você manter uma postura boa. Essa orientação, né, muita gente ainda não sabe, mas hoje em dia, já não é de hoje em dia, já tem um tempinho, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a de obstetrícia, ela já recomenda pelo menos 3 consultas durante o pré-natal com o pediatra. Né? Então, toda gestante vai ao ginecologista, e às vezes esquece de ir ao pediatra. E essas orientações de preparo de postura, né, de musculação mesmo para as mães que não têm outras comorbidades, que não têm outros problemas que têm que ser vistos separadamente, isso é fundamental. E o yoga, como você usa o próprio corpo, né, você não está fazendo carga com outros produtos, né, com outros aparelhos, é uma coisa que é boa para todo mundo. E as mãezinhas de bebês pequenos, se forem parto vaginal, não demora muito tempo para poder voltar a praticar o yoga, né? Porque você consegue fazer isso depois de posições e postura, né? Lógico, depois aos poucos elas vão adaptando. Para as mãezinhas que fazem cesárea, a gente pede pelo menos 40 dias, né? 40 dias para começar as posturas. A respiração nunca. A respiração você pode manter desde o primeiro dia. Né? Mas as posturas, a gente precisa pelo menos 40 dias para você não ter problema nos pontos, na cicatrização, né? Inclusive, a gente estava até conversando aqui hoje no almoço, o tanto que o processo da gestação, tudo que a mãe faz durante a gestação impacta tanto no perfil, na personalidade da criança que vai ser gerada. Então, se você consegue manter a calma, passa por esse processo de uma forma mais tranquila, né? Você passa e transmite essa calma para o bebê. Então, assim, quando o bebê nascer, você me corrige se eu estiver errada, mas assim, a probabilidade de você ter um bebê mais calmo, mais tranquilo, é muito maior, né? Com certeza. Você falou uma coisa que me arrepiou aqui agora, porque é uma parte que eu amo dessa orientação materno-infantil, que eu não sei se você já conhece como esse nome, que você passou de uma forma muito bonita, mas isso que você falou agora pra gente chama epigenética. Né? A epigenética, ela é uma coisa que está acima da genética. Então, todo mundo fala, minha família é toda gordinha, então meu filho vai ser gordinho. Minha família é estressada e meu filho vai ser estressado. Né? Tem essa tendência a dar essa desculpa de uma forma mais fácil, né? Porque a culpa é da família, não é sua, né? Mas quando você entende que tudo que você faz
desde o primeiro dia da gestação. Por isso a gente fala muito dos 1000 dias, né? Desde o primeiro dia da gestação até pelo menos o final do segundo ano de vida do seu bebê, até os 2 anos de vida do seu bebê, que são os primeiros 1000 dias, são fundamentais na personalidade, na saúde, em tudo. Então, uma mãe mais tranquila de modificar geneticamente os seus filhos e, consequentemente, as próximas gerações. Então, a responsabilidade é muito maior do que a gente pensa, né? Isso chama epigenética e é uma coisa que eu sou apaixonada, porque é você poder mudar sem dar desculpa, né? A responsabilidade é nossa, né? Com certeza. Né? A gente tem que cuidar da gente, né, durante esse momento e já pensar também, né, no filho, né? Já pensando no bebê, né? Com certeza. Tem mais alguma questão que você enxerga aí, você gostaria de trazer, dúvidas que você já recebeu? Eu recebi umas perguntas no direct, que as mães perguntando sobre as posturas realmente iniciais para quem está na gestação. Perguntando se a gente autoriza gestantes a fazerem yoga, atividade física. A nossa resposta de autorização de atividade física é sim, e é super benéfico, mas em relação às posturas, o que as mães podem fazer, se você puder dar um papinho para a gente, o que dá para fazer durante a gestação? Legal. A gente tem uma série de asanas, né? No total, são mais ou menos, são categorizados 84 mil asanas. Então, são muitas posturas. Então, o que eu recomendo para a mãe é buscar uma aula que seja mesmo uma aula de yoga para gestante, não simplesmente pegar uma aula aleatória, se ela for fazer online, ou ir no estúdio numa aula aleatória. Então, ela deve buscar por aulas que são específicas para gestantes, e aí a gente vai trabalhar posturas que se adequam a esse momento, inclusive em qual momento que ela está, né? Então, se ela está nos primeiros meses, se ela já está ali no finalzinho. Então, sempre a aula vai trabalhar um objetivo de acordo com o período da gestação. Então, por exemplo, se ela está mais próximo do parto, a gente vai trabalhar posturas para, justamente, igual você falou, abrir início, a barriga está crescendo e tal. E tem posturas que, é claro, é ideal evitar em qualquer momento, como invertidas. São posturas, né, que a gente não vai trabalhar nesse momento, porque a gente precisa ter mais cuidado. Mas, assim, o principal que eu recomendo é ter um acompanhamento de um professor durante esse período e fazer aulas focadas para gestantes, porque aí os professores vão montar as aulas com posturas que são focadas no momento da gestação que elas estão. Ô, Babi, em relação ao sono, eu acho que eu vi um dia no seu Insta, você postou Legal. uma coisa da yoga para o sono. Eu acho que é incrível você falar isso tanto para as gestantes quanto para as mamães, né? Porque a volta da maternidade é aquele caos para dormir, né? A gente sabe que tem duas situações muito comuns, né? Que é a depressão pós-parto, que as pessoas não têm noção, mas atingem 25% das mães. Pode ter cerca de 25%, 25%, ou seja, um quarto, né, das mães, gente, tem depressão pós-parto. Né? E a depressão pós-parto, uma das maiores causas de depressão pós-parto é o sono, é a fadiga, é o estresse, a ansiedade, né? Tudo relacionado à estabilidade emocional mesmo, né? É uma doença sim, mas que pode ser ajudada. E como é que a gente consegue ajudar com a yoga para o sono? Tem também, não tem? Tem, com certeza. A gente tem posturas que trazem principalmente um fluxo sanguíneo maior para a mente e são posturas relaxantes, que até eu postei algumas aí que ajudam a tranquilizar a mente mesmo e ajuda a acalmar para relaxar para dormir. E o legal, assim, que você pode fazer na cama. Então, a mãe pode colocar o bebezinho na cama do lado e fazer exercício de respiração e algumas posturas na própria, né, que é a postura da criança, que a gente deita, levando os glúteos no quadril e abaixando a cabeça à frente. Então, são posturas simples. E, assim, o mais legal também do yoga é que você não precisa fazer uma aula de 1 hora para obter os benefícios.
Se você fizer uma série, por exemplo, de 5 posturas, se você fizer 10 minutinhos ali de respiração, uns 5 minutinhos de meditação e algumas posturas, você já imediatamente sente o efeito disso. Então, por isso que é uma atividade maravilhosa, porque ela tem essa flexibilidade de você fazer pouco tempo, que é assim, o tempo que você consegue encaixar, né? E é um momento que a gente não consegue se planejar muito, né? Você tem que estar ali 100% dedicado ao bebê. Então, é uma atividade que qualquer espacinho de tempo que você teve, você pode ali fazer. E eu acho importante falar também, outro dia eu estava conversando isso com uma seguidora minha, que ela falou que estava muito cansada, porque estava passando por reforma, e essas festas de final de ano, e por isso ela não estava praticando. E aí eu brinquei com ela, falei assim, olha, você tem que pensar o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque, na verdade, a gente coloca que a gente está cansado e não vai fazer por isso, mas é justamente fazer a prática que vai te ajudar a ter disposição e descansar, né? Então, existem práticas relaxantes, então existem práticas que são vigorosas, de força, de alongamento, mas existem também práticas que têm o objetivo de relaxar. Então, essas práticas para dormir, a gente pode fazer na própria cama e são posturas para te ajudar a relaxar. Você falou muito legal, né, Babi? Você comentou. Você não precisa fazer 1 hora, né? Porque as mães falam, eu não tenho tempo. Né? Mas, na verdade, esse pequeno tempinho, às vezes, acabou o banhozinho, a criança... Só você consegue pegar esses 10 minutos e fazer uma respiração, fazer algumas posturas, né, que vão te ajudar muito a ganhar um equilíbrio. Bem interessante isso. E o melhor de tudo é o que você falou, você tá em casa, o seu bebê tá do lado, né? Tem gente, eu vi você comentando outro dia, tem gente que começa sem até o tapetinho, né? Tem o tapetinho, não vou começar yoga porque eu não tenho tapetinho. Coloca qualquer coisa, coloca uma toalha ali que dá. E depois você vai se organizando, né? Mas é isso aí, eu acho que é muito importante você ter uma atividade que vai te ajudar absurdamente no equilíbrio emocional, né? na estabilidade emocional mesmo, no cansaço, no sono, na respiração. E você pode fazer isso com o seu bebê do lado, né? Você não precisa sair para lugar nenhum, não precisa de ninguém para te ajudar a ficar uma criança, nem nada do tipo. É super importante mesmo, né? O equilíbrio em casa é fundamental. Inclusive, tem aulas também que você pode fazer posturas com o bebê. Então, você também pode fazer a aula usando o bebê, né? Então, não tem desculpa, né? É o que você falou. A desculpa, de um modo geral, já deveria ser a razão, né? E não a desculpa. Né? Tá invertido o papel da desculpa aí. É complicado, porque eu estava falando, eu estava dando uma olhada hoje nos estudos mais novos para a gente poder ver realmente como é que está essa situação do desequilíbrio emocional, né? Principalmente na parte aí das mães, do pós-parto, né? O que a gente está mais focado hoje. Então, assim, eu estava olhando que 25% das mães têm depressão pós-parto. Esse número já é um número antigo muito e vem alto. crescendo. É absurdo, 25%, gente, né? E eu li, engraçado, que o estudo falava assim, apenas 25%. Eu falei, meu Deus, apenas 25%. Eu achei um número absurdo, é muita gente. E uma outra questão muito complicada também, que está relacionada aos divórcios, né? O índice de divórcio no primeiro ano, 20, você fala, meu Deus. Isso tudo é só por um desarranjo, né? É falta realmente de você conseguir trazer algum benefício para a sua vida para te dar essa estabilidade. Né? E a yoga, com essas opções todas que você está falando para a gente, estou achando incrível. E outro dado que me assustou muito, quando eu comecei a estudar também e entrar muito nesse meio, eu descobri que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil tem a maior taxa de ansiedade do mundo, segundo a OMC, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, você une essa crise de ansiedade, né? Esse momento de ansiedade enorme que todo mundo está tendo, e principalmente as mulheres, com esse número, né? Essa questão da depressão pós-parto, se a gente não fizer nada para cuidar da gente, simplesmente esperar vir, né? A gente vai passar por momentos muito difíceis que a gente pode evitar. Né? Não tem necessidade. E a gente pode começar a trabalhar isso tanto antes, quem ainda não tem filhos, pretendem ter,
quem já está, né, no período da gravidez e quem também é mamãe, acabou de ter filho, né? Então, assim, nunca é tarde para começar. Ô, Babi, quanto tempo, mais ou menos, depois que você começa a praticar o yoga, você começa a sentir os benefícios? Porque eu acho que muitas mães ficam nessa dúvida, né? Ai, será que vai funcionar? Eu fiz hoje, não senti nada. A criança, eu acabei de praticar e o bebê tá chorando, já tô estressada de novo. Quanto tempo depois desse hábito, né, implementado, você consegue ver resultados, ver mudanças? Isso varia muito de cada pessoa. Assim, a gente tem benefícios que são imediatos. Então, quando a gente faz uma aula, principalmente quando a gente trabalha muito meditação e do nosso estado emocional de acalmar, e aí a gente tem outros benefícios que são a longo prazo. Então, por exemplo, no meu caso, eu postei outro dia falando que esse ano vai ser o primeiro ano que eu não tomei antibiótico. Então, assim, eu tive um aumento de imunidade que foi surreal, fenomenal. Então, a gente tem benefícios de longo prazo, como a melhora da saúde, né? Aumento da imunidade, e melhora da angústia, diminuição da ansiedade. Então, isso vai depender de pessoas para pessoas. Mas, assim, de um modo geral, quando você faz uma primeira aula, você já sente uma mudança no seu estado emocional e depois de uns 2 a 3 meses, você já começa a notar mudanças mais profundas, que chega a ser mudanças de comportamento mesmo, de relacionamento com as pessoas. E o que eu falo, que é o mais importante, é frequência. É igual a meditação, né? E a meditação, ela faz parte do yoga. É muito mais importante você conseguir fazer um pouquinho todo dia, então 5 minutinhos, 10 minutinhos todo dia, do que você fazer, por exemplo, só uma aula e depois de 1 hora e fazer de novo daqui a 10 dias. Então, eu até falo, né? Tem gente que me vê e fala assim, ela não tem mais ansiedade. Não é, na verdade, a ansiedade e todo esse desequilíbrio e tudo sempre vai existir. Só que cabe a gente aprender a controlar. E isso é um exercício diário. Então, quanto mais você faz um pouquinho todo dia, você está controlando e você evita, né, que surja algum pico de emoção, de depressão, né? E que aquele sentimento negativo vai te consumindo. É como se fosse pedrinhas, né? Você vai juntando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até gerar um monte. Né? Então, um pouquinho todo dia. Deu seu exemplo, né, da sua imunidade, quanto que a sua imunidade melhorou, né? E a gente sabe que muitas, grande parte das doenças estão relacionadas realmente à imunidade, né? Quando a sua imunidade abaixa, é que aí os vírus vêm, as bactérias vêm de uma forma diferente, porque o nosso corpo ele tem a tendência a combater tudo sozinho, né? Nem tudo é à base de remédio. As mães que já estão mais acostumadas comigo, elas já sabem o meu raciocínio, né? E eu acho que as que ainda não me conhecem, estão chegando por agora, elas vão perceber que eu sou muito mais desse trabalho de orientação, desse trabalho de explicar, do que simplesmente medicar e pronto. Né? Então, tem muita coisa que você pode fazer antes de perguntar qual remédio eu tomo. Né? Então, assim, lógico que depressão a gente consegue, às vezes precisa de medicação, mas tem muita coisa antes, quando os primeiros sinaizinhos começam a aparecer. Né? Então, assim, a depressão, ela baixa a imunidade pra caramba. E quem tem herpes sabe disso, né? Quantas pessoas têm herpes e sabe, qualquer coisinha, qualquer estresse, vai fazer uma prova, vai viajar, vai ter a festa de aniversário do filho, vem o estresse e estoura aquela herpes ali labial. Então, assim, muitas doenças funcionam da mesma forma do herpes. Né? Sua imunidade é baixa, você está estressado, está ansioso, está angustiado. E é só o emocional, né? Não tem uma outra causa obrigatória para essa imunidade ter baixado, que não o estresse e a ansiedade, né? Muito bacana. E você falou uma outra coisa da constância. Inclusive, só falando ainda dessa questão aí de remédio, é um momento muito complicado, né? Porque você não pode ficar tomando medicamento, porque isso passa para o leite. Então, ainda tem essa complicação, né? Que você tem que evitar ao máximo tomar medicamento, né? Muitas ações, né? A gente tem que avaliar o risco-benefício,
né? Então, assim, estágios muito graves, às vezes tem risco de mamãe cometer um suicídio, uma coisa mais grave mesmo, né? Então, alguns estágios mais graves, a gente tem que avaliar o risco-benefício daquela medicação para a mãe e para o bebê. Porque muitas medicações passam, sim, mas, assim, em algum grau acabam afetando, assim, o bebê. Algumas pessoas a gente tenta ponderar isso daí porque o risco é muito grande. Quando é muito, muito grave, a gente às vezes retira o aleitamento materno, mas são casos muito pontuais, né? Mas o importante é começar desde os primeiros sinais mesmo. E eu ia te perguntar uma coisa que eu falei, gente, eu acho que vale para todas as mães, todas, todas, para a gente também. Tem alguma respiração, algum exercício que a gente possa fazer naquela hora do surto? Porque mãe também surta, né? Eu sou mãe de 2. Tem hora que eu tenho vontade de pular a janela. E eu falo, meu Deus, respira, né? Tem alguma dose emergencial de yoga, de meditação que ajude? Na verdade, o simples ato de você parar e respirar fundo, a respiração é uma ferramenta muito poderosa que a gente não usa. Tanto que quando a gente está muito ofegante, nervoso, nossa respiração muda. Então, é como se a gente desse um comando ao contrário para o nosso cérebro. Então, o que eu recomendo, o simples ato de você assim, se afastar da situação. Então, pede um tempinho, entra dentro do banheiro, né? Respirar 3 vezes fundo, profundamente, né? Inspira profundamente, solta, percebe sua respiração, reconhece os seus sentimentos, reconhece a sua respiração. Só isso, de respirar 3 vezes profundamente, você já vai conseguir mudar o seu estado emocional e acalmar. Então, assim, são coisas simples mesmo. A gente tem exercícios respiratórios, igual da narina alternada, que eu já postei aqui, e consegue voltar até o racional, porque às vezes o nosso emocional é muito forte, né? E ele sobressai. Então a gente tem que ir aprendendo a reconhecer e controlar isso. É muito bom, né? Porque é melhor do que correr e tomar 3 gotinhas de Rivotril, né? Igual tem tanta gente por aí que faz, né? Corre ali, tô muito estressado, toma um remédio, né? É mais rápido você se trancar ali 2 minutinhos e respirar, 3 minutinhos e respirar. Né? Prestar atenção na sua respiração. Você falou de reconhecer os sentimentos. Isso é fantástico, né? Porque de um tempo para cá eu comecei a também procurar um pouco mais me conhecer, né? Um pouco mais esse autoconhecimento mesmo. Porque eu acho que você não consegue ajudar ninguém se você não está bem, né? Então, se você não é uma pessoa em funcionamento pleno, é difícil você conseguir passar isso para qualquer pessoa, é difícil você conseguir ajudar qualquer pessoa, né? Então, você falou do conhecimento, né? De entender o seu sentimento. É o primeiro ponto, né, Babi, para você reconhecer, para você aprender qualquer coisa, é reconhecer, né? A mudança ela começa no conhecimento, né? Quando você conhece aquilo, você entende aquilo, você tem que agir e você esperar a mudança. Isso é muito bacana mesmo. Eu tô apaixonada pelo yoga. Por isso que a gente fala que o yoga é um processo de autoconhecimento, porque ele, de certa forma, te força a olhar para você. E isso para as mães é super importante, porque é um momento que ela está olhando tanto para o bebê que ela se esquece, de certa forma, dela. Então, ela precisa olhar para ela e reconhecer os sentimentos dela, né? Olhar para si. E é muito importante também não se julgar, acolhe cada sentimento que vier. Então, você percebeu que você está nervosa? Porque se você começa também a se criticar em um auto-julgamento, você entra em um processo ruminatório de sentimentos negativos, pensamentos negativos, que vai te fazer cada vez mais mal, né? Então, o que eu sugiro, assim, respira fundo, reconhece o seu sentimento, aceita, não critica. Todo mundo tem emoções positivas, negativas, faz parte do nosso ser. Então, reconhece, aceita e espera. Sabe que vai passar, né? Respeita aquele momento e espera que vai passar, né? Você tocou mais uma vez um ponto importantíssimo mesmo, que a gente lida muito na pediatria, né? Principalmente nesses primeiros 6 meses, porque realmente as mães, elas nascem já, nasceu o bebê, nasce sentimento de culpa, sentimento de impotência,
nasce tudo junto, né? De O medo. julgamento, o medo. É o que eu falo, as mães, o meu trabalho, né, digital chama Mãe Não Apavora. Porque realmente elas ficam apavoradas com tudo, né? Qualquer coisa que seria pequena, elas são tão julgadas, elas já se sentem tão culpadas que aquilo vira um estresse absurdo que não precisaria de tanto, né? Isso só porque é falta de você olhar para o próximo para entender que o próximo precisa de olhar para si mesmo, né? Elas têm essa dificuldade de entender que elas precisam parar um tempo e olhar para elas. Seja 10 minutinhos por dia, né? Se foi esse o tempo que deu, é importante você contar com uma rede de apoio para você poder olhar para você mesmo, né? Porque é o que eu falei no começo. Se uma mãe desequilibrada desequilibra uma família inteira. Tem um termo agora muito usado agora, que já tá em alta, que é o burnout, né? O burnout materno. Já tem o burnout que veio dos grandes executivos, né? Que davam aquelas putadas, né? E agora tem o burnout. Elas chegam a exaustão, é o limite mesmo do limite físico, é o limite mental. Então é muito, muito importante que elas olhem para elas, que elas se permitam esse tempo, né? E é um tempo pequenininho, dá para fazer tanta coisa boa com esses 10 minutos de meditação, de respiração, né? E se elas não cuidarem de si, como que elas vão estar bem para cuidar do bebê, né? Com certeza. Uma mãe estressada, eu falo que é um ciclo, né? Tem um ciclo do medo de não conseguir nutrir o seu bebê. Esse é o primeiro medo, né? Eu falo isso muito nos meus cursos também, que é o primeiro medo que surge quando nasce uma mãe, né? É o medo de não ser capaz de nutrir o seu bebê, de não ser capaz de amamentar. Né? E isso é uma escalinha, vai melhorando com o tempo. A amamentação é um vínculo que se estabelece, né? E é fundamental que a mãe esteja equilibrada, porque o estresse, ele libera adrenalina. E a adrenalina, ela age bloqueando a prolactina, que é quem produz o leite. Então é um ciclo vicioso. A mãe estressa porque não tem leite, produz adrenalina. Produziu adrenalina, bloqueia o hormônio que ajuda a produzir o leite, menos leite, mais estresse, e aí vai virando um ciclo, e aí acabou a amamentação dessa mãe, está destruída, ela vai entrar com a fórmula, e aí seja o que Deus quiser. Se for bem orientada, ótimo. Se for comprar na farmácia e fazer de qualquer jeito, às vezes o resultado não é tão bom assim. Né? Então, esse equilíbrio é fundamental até para a produção do leite. Com certeza, está tudo conectado, né? A produção do leite. Com certeza. Angélica, acho que a gente... eu combino aqui 30 minutinhos, né? Para a gente passar um recadinho aí para todo mundo. Acho que a gente pode ir caminhando para as nossas considerações finais. Eu acho que esse finalzinho foi o mais importante de todos. É você entender que você precisa e que você merece, né, um tempo de olhar para você mesma. Porque sem o seu equilíbrio, se você não estiver bem com você, você não vai conseguir fazer o melhor que você pode para o seu bebê. Né? Você vai achar que está fazendo o melhor, mas sempre vai ficar aquela angústia, aquele remorso por baixo. Então, tem que tentar entender mesmo isso. As mães precisam de um tempo para elas e esse tempo pode ser curto, como a gente viu aqui hoje, né? Não precisa ser horas, mas precisa. É fundamental para o bem-estar dela, do bebê e da família toda. Exatamente. E o que eu convido todo mundo que está nos assistindo, né, que dê o primeiro passo, né? Começa devagarzinho, começa, né, às vezes com uma meditação de 5 minutinhos e vai aos poucos. O importante é começar, porque com certeza a partir do momento que você dá o primeiro passo, você começa a ver mudanças, né? Já começa a ver uma transformação em você. E isso te incentiva a continuar e progredir cada vez mais, né? Com certeza. Eu queria super agradecer você, Babi, por essa generosidade de participar disso junto, porque foi muito legal. É uma parte que eu foco muito, muito mesmo com as mães, porque isso é a base de uma maternidade saudável, uma maternidade feliz. É uma base de uma vida feliz, né? Mas está começando uma nova vidinha. Então, assim, muito obrigada pelo carinho, me receber aqui na sua casa. Te convido quando você quiser, minha casa está de portas abertas também. Vai ser muito bem-vindo e minhas meninas vão amar também. Obrigada pelo carinho, viu? Amei. Eu que te agradeço. E acho que o pessoal gostou pelos comentários aí também. Sim, as meninas, todas, né? lindas. Tô vendo mãe minha aqui, ó. Beijo.